Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe aqui 10 principais dúvidas que os MEIs têm e eu vim trazer aqui para vocês a solução para que vocês não fiquem perdidos, consigam aí realmente focar no que importa, que é o negócio de vocês. A gente vai condensar esse vídeo para que ele fique bem exemplificativo e depois desse vídeo você consiga dar aula sobre o assunto. Primeira dúvida que é muito comum é se, sendo MEI, você vai ser uma pessoa jurídica. E sim, você vai ser uma pessoa jurídica com CNPJ. Pessoa jurídica justamente para poder separar a pessoa física da pessoa jurídica. Só que tem um porém. Como o MEI ele é um empreendedor individual, você não consegue separar totalmente essa pessoa jurídica dessa pessoa física. Eu vou te explicar e vou te dar só um exemplo, tá? O que já vai responder a segunda pergunta é se eu consigo alterar aquele nome que fica, né? O nome da pessoa e depois o CPF. Não, eu não consigo mudar. Vai ficar sempre daquela forma, tá? A não ser que você desenquadre e você vá para outro tipo de empresa, uma empresa normal. Você consegue mudar apenas o nome fantasia, tá? Que fica a seu critério. Então isso é uma característica do MEI, ok? Não tem como a gente separar, apesar de ser uma pessoa jurídica sim, mas esse nome ainda fica atrelado à pessoa física. Uma coisa muito interessante também é que até mesmo os débitos da pessoa jurídica, ele pode sim vir a ser da pessoa física, caso não sejam honrados, tá? Então você não tem essa separação totalmente, digamos assim, da pessoa jurídica MEI da pessoa física, ok? Existem outras formas da gente separar, da gente blindar esse patrimônio, aí já é outro assunto, mas tem essa característica mesmo. Se por um acaso eu exceder o limite de faturamento anual, eu vou ser desenquadrada, eu vou precisar abrir uma empresa normal automaticamente? E a resposta é depende. Se você excedeu mais de 20% do seu faturamento, que é de 81 mil no máximo anual, sim, a gente vai ter que fazer o desenquadramento. Caso esse valor não ultrapasse 20%, a gente consegue fazer uma guia complementar a esse faturamento, vai tributar à parte, ok? Então sim, é possível você manter o seu MEI, mesmo você excedendo o limite, desde que não seja acima de 20%. A gente sabe que o MEI, o MEI surgiu para poder formalizar vários negócios, vários empreendimentos, né, de pessoas comuns, pessoas que têm um faturamento não muito alto. Então não fazia muito sentido elas abrirem uma empresa para poder só custear aquilo. Isso é uma questão muito interessante que todo MEI, ele está se aventurando no mundo dos negócios, né, tá abrindo a sua empresa, formalizando, e ele fica com um pouco de medo de exceder esse faturamento. Só que assim, não tenha medo, porque se você está faturando bastante, significa que você está ganhando mais, a sua empresa está crescendo, então isso não é uma coisa ruim, tá? Então, da mesma forma que o MEI tem alguns benefícios para quem está começando, para quem está tendo um faturamento maior, migrar de repente para um outro tipo de empresa também vai ser bom para você, vai ter alguns benefícios também. O MEI ele não tem que ter medo de crescer, é uma característica do negócio naquele momento e é importante que ele acompanhe. Então, por isso que é tão importante ter essa organização financeira, essa organização da gestão como um todo. Lembre-se, empreendedor, que o seu objetivo é crescer, é lucrar. Então, só é possível você lucrar mais se você tem aí uma estrutura que possibilitar você, por exemplo, ter mais funcionários. O que o MEI não tem essa possibilidade, você só pode ter um funcionário no máximo. Para você crescer, às vezes é interessante você migrar assim para um outro tipo de empresa. Falando em faturamento, é muito importante que o MEI ele tenha esse controle financeiro bem estruturado todos os meses. A gente vai ter aqui duas obrigações acessórias que são obrigações de fazer, não de pagar. Seriam a declaração anual de faturamento e a declaração mensal de faturamento. Ambas se complementam, sendo que a mensal ela serve para ter esse controle financeiro, ser algo mais organizado, e a anual, que seria, caso não seja entregue, geraria uma multa para o empreendedor. Essa é uma obrigação que a gente chama de obrigação de fazer, não de pagar necessariamente. Caso não seja cumprida, aí sim geraria aí uma multa para aquele empreendedor. Para MEIs que tem funcionário registrado, é importante manter essas obrigações trabalhistas em dia. A entrega da GFIP, a emissão do FGTS daquele funcionário, aquela gestão, de repente, das horas trabalhadas, toda essa questão que envolve o aspecto trabalhista do funcionário tem que ser acompanhado. Caso ele não tenha esse funcionário, não gera nenhum tipo de obrigação nesse sentido, até porque o DAS, que é o recolhimento do MEI, ele já está incluso aí a contribuição social do dono, da pessoa que tem o nome, né, a razão social.
apenas o pagamento do DAS, que é o recolhimento mensal, é o imposto unificado do MEI, que seria aí o Simples Nacional, e ele vai estar enquadrando, ele vai estar juntando, na verdade, 3 fatores: a Previdência Social, o INSS, o ISS e o ICMS, são impostos de comércio e de serviço. Tá? Então ele unifica todo dia 20 o vencimento do DAS mensal do MEI. Isso significa que o dono da empresa do MEI, ele já vai estar contribuindo para o INSS, para a sua aposentadoria. Então essa facilidade para o MEI, dele ter essa taxa única de recolhimento, é muito interessante para o MEI. Torna-se mais fácil, realmente ele está enquadrado no Simples para poder se tornar mais simples empreender. É importante salientar que nem todas as atividades elas podem ser MEI. Existe um rol de várias empresas que não podem ser MEI, tá? Eu vou dar aqui um exemplo bem simples, que são profissionais liberais, contadores, médicos, advogados, eles não podem ser MEI. Então existe um rol aí de várias atividades que todo ano, na verdade, sempre está mudando esse rol de pessoas, de atividade, tá? E é importante você estar tendo essa observação. Muito importante que você tenha a contabilidade, um contador que te oriente isso de forma mensal, tá? Para que você consiga cumprir com essas obrigações e consiga crescer seu negócio. O MEI, ele precisa de contador? O MEI, ele não tem uma obrigação de ser formado, de ser instituído por um contador. No entanto, isso não significa que ele não possa se beneficiar do serviço de um contador. A contabilidade ela pode te ajudar bastante para você visualizar o seu negócio de forma mais ampla, de forma mais estratégica, de forma realmente a saber utilizar essas informações contábeis a seu favor. Dar ciência contábil na empresa dele desde cedo. Acompanhamento de finanças, de como vai ser aquele crescimento daquela empresa, né? Então, aspectos de questão de estoque, principalmente se a contabilidade ela tem um foco mais de gestão, que é o caso da Freitas Contabilidade. Se você tem interesse de crescer o seu negócio, de organizar as suas finanças, eu vou deixar aqui o contato da Freitas Contabilidade para que você escolha o melhor serviço, o melhor pacote que vai te atender no momento. De repente, escolher qual o melhor serviço para vocês, para estarem auxiliando, para que você cresça o seu negócio, para que você tenha uma visão profissional e planejando o futuro no negócio. Eu posso ter mais de um MEI? Ou eu posso ter uma empresa normal e um MEI? Não, não pode. Nos casos que você precisar incluir novas atividades, você pode colocar em um mesmo CNPJ. Então, de repente, você tem um MEI, você é Uber, e você também vende produtos de cosmético. Você pode incluir essas duas atividades em um mesmo CNPJ MEI. Não precisa necessariamente abrir um novo MEI, até porque não tem como. Só é permitido um MEI por CPF. Outra dúvida muito comum: abrir um MEI, deixei rolando lá, não paguei nenhuma guia mensal, aquilo ficou se amontoando, e agora, o que eu faço para poder regularizar isso? Bom, é possível parcelar os débitos do seu MEI, ok? Desde que você mantenha a honra daquele vencimento sempre juntamente com o DAS normal, que é todo dia 20. Posso receber na minha conta pessoa física todos os frutos da pessoa jurídica na pessoa física? É sempre recomendado que o MEI ele abra uma pessoa jurídica para que ele movimente o faturamento da pessoa jurídica. Por quê? Porque se a pessoa física receber tanta movimentação assim na conta bancária, o que vai acontecer? A sua pessoa física vai ser obrigada, vai acabar sendo obrigada a declarar imposto de renda como pessoa física acima do montante de faturamento. Então pensa comigo, se você tem um faturamento alto, você vai sair de lucro menos do que aquilo, não é aquele valor todo. O entendimento da receita nesse sentido é que você está ganhando como pessoa física aquele montante, como se fosse líquido. E na verdade não é. Ela vai fazer parte do seu faturamento, onde você vai tirar suas despesas do negócio. Então é muito mais recomendado, muito mais certeiro você separar esse valor especificamente para a pessoa jurídica. Até porque aquele valor que você for declarar, ela já vai estar constando na pessoa jurídica. Tudo, na verdade, hoje está muito interligado. Então, se você vai fazer o imposto de renda pessoa física, já está lá algumas informações que foram cruzadas. Então, evite dar de cabeça, separe essas contas, vai ficar também muito mais fácil de você gerir as finanças da empresa também. Tanto a questão fiscal ela vai ser resolvida, quanto a questão financeira também. Aí sim, se você quiser fazer uma retirada da pessoa jurídica para a pessoa física, que seria o seu prolabore, que seria o salário do dono da empresa, né? A gente pode até falar sobre isso em um outro vídeo. Isso vai ser muito importante para que você consiga gerir melhor as suas finanças. E a última dúvida que os MEIs têm demais é se, já que você já declarou pessoa jurídica, já fez a declaração de faturamento, eu preciso fazer o imposto de renda pessoa física, vai depender do montante que você retirou como prolabore. Então, o pessoa jurídica ele tem que entender que é como se ele fosse funcionário da sua própria empresa.
Então, essa separação de pessoa física e pessoa jurídica nas contas bancárias vão servir para isso, como eu falei anteriormente. Então, se o seu líquido, o seu lucro líquido, ele é tanto a ponto de estar lá na tabela de obrigatoriedade do imposto de renda pessoa física, sim, você vai ter que fazer também declaração de imposto de renda pessoa física. Lembrando, gente, que é uma informação extra, imposto de renda pessoa física, não necessariamente você vai pagar imposto, só se você tiver na tabela mínima de valores. Então, de repente, você quer fazer o imposto de renda só para que você tenha a declaração de imposto de renda, mesmo que fique zerado lá o imposto. Então, é uma informação que poucas pessoas sabem. Diquinha bônus, pessoal, coloquei aqui depois que eu estava editando o vídeo. Eu preciso fazer nota fiscal com todas as minhas vendas? Depende se for para pessoa jurídica. Se for para pessoa física, fica opcional para você, tá? Para você poder emitir nota fiscal, você vai precisar de uma inscrição municipal. E é isso, pessoal. Eu tenho certeza que depois desse vídeo todas as suas dúvidas foram sanadas. Mas se mesmo assim ainda tem dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder, ou por aqui, ou por vídeo também. Me siga nas redes sociais, tanto da contabilidade quanto o meu pessoal aqui para vocês embaixo. Dê like no vídeo e se inscreve no canal.